Meus irmãos, boa noite. Nós estamos nesta segunda-feira dando sequência à campanha de oração da nossa igreja, Orai sem cessar. Nós estamos buscando a face do Senhor, a presença de Deus e a bênção dele para nós neste tempo de crise mundial com a pandemia do Covid-19. A igreja tem uma responsabilidade gigantesca neste tempo de crise, que é exatamente o compromisso de manter-se unida através, principalmente, da oração. Mas antes do nosso momento de oração de hoje, onde eu estarei orando aqui em minha casa com a minha família, você estará orando aí em sua residência com seus familiares também, quero compartilhar uma breve meditação a partir da Bíblia, que nos inspira, que nos ilumina, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e através dela Deus fala conosco. Ele se revela a nós e ele diz aquilo que ele deseja para nós, para a nossa família, para a nossa igreja também. A igreja é o povo de Deus e, como tal, a igreja deve sempre viver pela fé. Nós vivemos pela fé. Eu, você, a nossa vida é assim, sempre foi e continuará sendo, a nossa vida sendo vivida pela fé. Ainda não sabemos explicar as razões e também desconhecemos as consequências da crise mundial promovida pelo surgimento do novo coronavírus nas últimas semanas, nos últimos meses, a partir da China e hoje alcançando praticamente todo o planeta Terra. Não temos todas as respostas para cada pergunta. Olhamos para os lados e cada dia tudo parece que fica ainda muito mais confuso na nossa mente. Mesmo assim, a Bíblia diz, e nós, como igreja, como povo de Deus, continuamos vivendo pela fé. E pela fé estamos neste tempo de circunstâncias tão adversas, confiando em Deus, confiando nele, na pessoa do seu unigênito Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, nós lemos o seguinte: mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou, em versões bíblicas anteriores, o justo viverá pela fé. O povo de Deus, o povo de Israel no Antigo Testamento, estava vivendo também um momento extremamente difícil, bem semelhante a este que nós estamos vivendo hoje, em Macaé, no Rio de Janeiro, no Brasil e em todo o mundo. Era muita opressão, muito medo e, claro, também muita imoralidade. O pecado estava dominando em todo o mundo e o povo de Deus, o povo de Israel, também sofria com estas consequências. E é por isso que nesse tempo do profeta Abacuque, o povo estava sendo oprimido, o povo estava sendo sufocado, o povo estava sendo explorado, o povo estava sendo injustiçado. O sofrimento era muito grande. E hoje nós, o povo de Deus, a Igreja de Cristo, nós também estamos, assim como todo mundo em todo o planeta, passando por essa crise, por esse momento antes inimaginável e de proporções estratosféricas. E nós hoje estamos aqui sofrendo. Alguns sofrendo mais, alguns sofrendo menos. Mas todos estão sofrendo de uma forma ou de outra, o sofrimento é generalizado. Muito bem, Abacuque, o profeta do Antigo Testamento, afirmando o justo viverá pela fé ou pela fidelidade. No Novo Testamento nós vamos encontrar outra vez a presença desta expressão para a igreja do Senhor Jesus, a partir da nova aliança em Cristo, quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé. As atenções agora se voltam para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e nós vamos encontrar aqui o justo viverá pela fé na carta escrita aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. É a mesma frase, aliás, Paulo está com o seu pensamento voltado para
a frase, a afirmação contida no Antigo Testamento. E ele vai dizer agora, na aliança da graça de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ou melhor, a Bíblia continua dizendo, e agora ela diz: o justo viverá pela fé. A carta escrita aos Romanos é um dos textos mais importantes que nós temos em toda a Bíblia. Tanto é verdade que um grande número de teólogos, de estudiosos, de eruditos das Escrituras, eles muitas vezes acabam dizendo que Romanos é uma espécie de resumo, de síntese de toda a Bíblia, e alguém até já escreveu que se nós algum dia perdermos a Bíblia, só não podemos perder a carta aos Romanos, porque ela seria um tipo de resumo da mensagem de Deus a nós, um resumo da nossa humanidade, um resumo de toda a revelação contida na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Agora veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: o justo viverá pela fé. E a igreja estava vivendo num contexto muito parecido com aquele de Abacuque, que nós mencionamos aqui no início da nossa meditação hoje. Os primeiros anos da história da igreja cristã também foram marcados pelo sofrimento, foram marcados pela perseguição, pela opressão, muitas prisões, muitas mortes, tudo isso em nome do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, no primeiro século da era cristã, o pecado era generalizado e o mundo vivia praticamente como nos dias de Noé e o dilúvio. Agora, o que é a fé? Bom, a fé é, segundo a nossa teologia, quando nós cremos na pessoa do Senhor Jesus, nele colocamos a nossa fé para a nossa salvação. Então, quando você coloca a sua fé em Jesus e nele você é salvo, isto é fé. Mas nós temos também uma fé que não tem diretamente a ver com a nossa salvação, é aquela fé que faz parte da nossa vida todos os dias, a cada momento, a cada hora, 24 horas por dia. Se por um lado em Efésios 2, versículos 8 e 9, temos a fé que conduz o homem a Deus, a salvação, a outra fé é aquela que nós exercitamos, nós praticamos cotidianamente, revelando a primeira fé, a fé da nossa salvação. Hebreus 11, versículo 6, por exemplo, vai afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor, então é mister que eu esteja vivendo esta fé, compreendendo esta fé e exercitando esta fé. Agora, ouça com bastante atenção. Viver pela fé não significa viver de braços cruzados, sentar-se no sofá e aguardar que tudo milagrosamente caia do céu sobre a sua vida. Não é isso. Ter fé, viver pela fé, é confiar em Deus, mas não significa abandonar tudo, abandonar o trabalho, abandonar os estudos ou qualquer outra atividade, e até mesmo abandonar as pessoas, abandonar a família, abandonar a casa, abandonar os bens. Quem pensa assim tem uma fé que na verdade não é fé, de tão superficial, de tão incongruente, de tão equivocada que ela é. Viver pela fé é viver a cada momento, é viver o tempo todo confiando no poder de Deus, confiando na soberania de Deus, confiando no amor, na bondade, na misericórdia e na graça de Deus. A nossa fé é uma confiança total, completa, absoluta. Por isso que devemos viver pela fé como salvos que somos. Viver pela fé, confiando no Senhor Jesus, confiando no seu poder e confiando que Ele nos ama e que Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. A nossa fé, portanto, tem uma explicação, uma justificativa. A nossa fé está alicerçada na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, na sua vida, no seu ministério, no seu sofrimento, na sua pregação, mas nos seus milagres, na sua morte e principalmente na sua ressurreição. Primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 4, temos um texto muito importante a este respeito, quando nós estamos falando hoje aqui sobre fé. Lá está escrito assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Vamos viver pela fé. Neste tempo de crise mundial, vamos viver confiando no Senhor, o autor e consumador da nossa fé.